Fala, apostadores e apostadoras, tudo bem com vocês? Canal Dia de Green chegando aí para esta segunda-feira com mais um dia aí carregado de palpites, galera. Lembrando para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para que toda vez que um novo vídeo for postado você seja notificado. Agora, sem mais delongas, vamos aí para os palpites desta segunda-feira, porque afinal de contas, hoje é dia de Green. AGF e Nordzeland se enfrentarão no Ceres Park em uma partida da segunda rodada da Superliga. Historicamente, a equipe visitante possui vantagem nos confrontos diretos, com 4 vitórias, um empate e 3 derrotas nos últimos 8 jogos. No entanto, a última vez que se encontraram neste estádio foi em um 4-0-5-2-0-2-3, em um jogo pela Superliga em que terminou em empate por 1-1. Os gols da partida foram marcados por Peter Burr, 90, para o AGF, por Lasso Coulibaly, 77, para o Nordzeland. O fator casa pode desempenhar um papel importante nessa partida, considerando que o Nordzeland apresenta diferenças significativas nos resultados conquistados em casa e como visitante. A equipe da casa chega à segunda rodada após uma vitória em sua estreia na Liga, derrotando o Vejle por 1-0. O AGF tem um desempenho relativamente equilibrado em casa e fora, com 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas em casa nos últimos 30 jogos, e 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas como visitante. O ataque do AGF tem sido regular, marcando gols em 8 dos últimos 10 jogos, mas sua defesa precisa melhorar, permitindo gols em 7 das últimas 10 partidas. Por outro lado, o Nordzeland chega à segunda rodada após uma vitória convincente sobre o Viborg por 4-1. A equipe tem um desempenho mais forte quando joga em seu estádio, com 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas nos últimos 30 jogos em casa. Entretanto, como visitante, o desempenho é menos consistente, com 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas nos últimos 30 jogos fora de casa. O Nordzeland tem um estilo de jogo mais rápido, com constantes transições e preferência pelos corredores laterais no tradicional esquema 4-3-3. Os 3 jogadores mais avançados são Tobias Beich, Gift Links e Patrick Mortensen. Já o AGF atua também no esquema 4-3-3, com os 3 jogadores mais avançados sendo Tobias Beich, Gift Links e Patrick Mortensen. Porém, vale ressaltar que o jogador Kevin Jacob está fora deste jogo devido a problemas físicos. Em resumo, o confronto entre AGF e Nordzeland promete ser interessante, considerando o histórico de confrontos e o desempenho recente das duas equipes. O fator casa pode ser decisivo para o AGF, enquanto o Nordzeland buscará superar suas dificuldades como visitante para conquistar uma vitória. Todos os jogadores estão disponíveis para o jogo, o que torna a disputa ainda mais emocionante. É provável que ambas as equipes marquem gols neste desafio. Embora se espere uma tendência favorável ao time visitante, ambas as equipes costumam proporcionar jogos movimentados, com várias oportunidades de gol. Dadas essas circunstâncias, optar pelo mercado em ambas as equipes marcam. Sim, e neste jogo parece ser uma boa opção. Mladost Luani e Radnik se enfrentarão em uma partida da primeira rodada da Superliga. O histórico recente de confrontos diretos favorece a equipe da casa, que nos últimos 10 jogos venceu 5, empatou 1 e perdeu 4. O último confronto direto entre as duas equipes, em 09052023, terminou com a vitória do Mladost Luani por 2-0. Nesta partida, o fator casa poderá desempenhar um papel decisivo, considerando que o Radnik apresenta diferenças de desempenho em seus jogos em casa e como visitante. A equipe da casa estreia nesta edição após terminar a última temporada na 4ª colocação. O Mladost Luani possui um desempenho relativamente consistente tanto em jogos fora quanto em casa, com 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas em seu estádio nos últimos 30 jogos, e 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas como visitante. No último jogo disputado, venceu o Vodovac por 2-1 em um amistoso de clubes. Nos últimos 10 jogos em casa, registra 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. A equipe tem mostrado vulnerabilidade defensiva, sofrendo gols em 8 dos últimos 10 jogos. Este será o primeiro jogo nesta edição da competição para a equipe visitante, que terminou a edição anterior na 6ª posição. O Radnik é mais forte quando joga em casa, tendo conquistado 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas em seu estádio nos últimos 30 jogos, com 20 gols marcados e 7 sofridos. Por outro lado,
como visitante, registra 3 vitórias, 4 empates e 8 derrotas nos últimos 30 jogos, marcando 9 gols e sofrendo 16. No último amistoso de clubes disputado, perdeu por 1-0 para o Radnički. Em 15 jogos, nunca conseguiu reverter o placar quando sofreu o primeiro gol. Ambas as equipes terão objetivos distintos nesta temporada. O Mladost buscará melhorar sua performance na competição após terminar em uma posição intermediária na última temporada. Enquanto isso, o Radnik, que enfrentou dificuldades e quase foi rebaixado, buscará mostrar mais competência para evitar novamente o risco de queda. O fator casa para o Mladost pode ser uma vantagem, mas o Radnik não deve deixar de lutar por um resultado positivo mesmo jogando fora de casa. O confronto promete ser equilibrado, e a equipe que estudar bem o adversário e encontrar as melhores alternativas terá maiores chances de sair com um bom resultado. O Mladost precisará apresentar um desempenho melhor em campo nesta rodada. Os visitantes estão determinados a causar problemas, e por isso, não devem apenas se defender. Tudo indica que será um jogo agitado, e, por isso, a aposta será que ocorram mais de 2,5 gols até o apito final. O Malmö está determinado a reconquistar o título de campeão nacional sueco perdido na temporada passada e tem tido uma campanha mediana nessa busca. Atualmente, ocupa o terceiro lugar da tabela com 35 pontos, a 3 do Häcken e a 4 do líder Elfsborg. O time vem passando por um período de baixo rendimento, sem vencer nos últimos 3 jogos do campeonato, com um empate 0-0 contra o AIK e derrotas para Djurgården 2-0, fora, e Malmö 1-2, em casa. Por outro lado, o Värnamo tem como objetivo principal a luta pela permanência e tem feito uma campanha equilibrada, ocupando o 11º lugar com 19 pontos, 2 pontos à frente de Sirius e Degerfors e 5 pontos à frente da zona de play-off de rebaixamento. O time atravessa um bom momento, com apenas uma derrota nas últimas 4 rodadas e uma vitória importante sobre o campeão em título, Häcken 1-0, no último fim de semana em casa. Espera-se que o Malmö entre em campo com muita determinação, buscando um bom resultado perante seus torcedores, enquanto o Värnamo provavelmente adotará uma postura defensiva no seu primeiro terço de campo. Apesar disso, a qualidade técnica da equipe treinada por Rydström deve criar várias oportunidades antes do intervalo. O palpite é de vitória do Malmö no primeiro tempo. Lok Plovdiv e Botel Vratsa se enfrentarão no Stadion Lokomotiv em uma partida da terceira rodada da PFG. O histórico de confrontos diretos favorece a equipe da casa, com 3 vitórias, um empate e 2 derrotas nos últimos 6 jogos. No entanto, a última vez que se encontraram neste estádio foi em 2-0-2-2-0-2-3, em um jogo pela PFG que terminou em empate por 0-0. O fator casa poderá ter um papel importante, já que ambas as equipes apresentam diferenças significativas nos resultados conquistados em casa e como visitante. Atualmente na 11ª posição, a equipe da casa conquistou até o momento um ponto. Na primeira rodada, empatou em casa com o Botel Plovdiv por 1-1, e na rodada seguinte, venceu o Lokomotiv Sofia 1929 por 4-2 em uma partida disputada fora de casa. O Lok Plovdiv tem um desempenho mais forte quando joga em seu estádio, com 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas nos últimos 30 jogos em casa. A equipe precisa melhorar seu desempenho defensivo, pois permitiu gols em 8 dos últimos 10 jogos. A estratégia para esta partida é manter a posse de bola, propor o jogo e buscar o gol desde o início, visando controlar a partida com uma vantagem no placar. Atualmente na 14ª posição, a equipe visitante não conquistou nenhum ponto até o momento. Na primeira rodada, perdeu fora de casa para o Lokomotiv Sofia 1929 por 1-0, mas na rodada seguinte, venceu o Slavia Sofia por 2-0 em partida disputada em casa. O Botel Vratsa tem um desempenho mais fraco como visitante, com apenas uma vitória nos últimos 30 jogos fora de casa. A equipe precisa melhorar seu sistema defensivo, pois sofreu gols em 8 dos últimos 10 jogos. O objetivo nesta partida é demonstrar organização em campo, tanto na defesa quanto no ataque, buscando a vitória, mas sabendo que um empate também pode ser um bom resultado. Com o Lok Plovdiv jogando em casa e o Botel Vratsa querendo surpreender, é esperado um jogo agitado com boas chances de gols. Por isso, a aposta é que ocorram mais de 2,5 gols no duelo. Dinamo e Sepsi se enfrentarão no Stadionul Stefan Selmar em uma partida da terceira rodada da Liga I. O histórico de confrontos diretos é favorável à equipe visitante, com 4 vitórias e 3 empates nos últimos 7 jogos. A última vez que se enfrentaram neste estádio foi em 0-8-1-2-0-2-2, em um jogo pela Copa Romaniei que terminou com a vitória do Sepsi por 3-2. Os gols da partida foram marcados por Irozu, 82 e 90, para o Dinamo e por N. Ipal, 1,57,
N. Patrici, 88, a autogolo, e F. Júnior, 16, a para o Sepsi. O fator casa poderá ter um papel importante, considerando que o Sepsi apresenta diferenças significativas nos resultados conquistados em casa e como visitante. A equipe da casa está atualmente na 14ª colocação, ainda sem pontuar. Na estreia, perdeu em casa para o Universitatea Craiova por 2-0, e na rodada seguinte, foi derrotado fora pelo FCSB por 2-1. O Dínamo tem um desempenho similar tanto em casa quanto fora, com 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas em seus últimos 30 jogos. O ataque tem sido regular, marcando gols em 7 dos últimos 10 jogos, mas a equipe precisa melhorar seu desempenho defensivo, já que sofreu gols em 8 dos últimos 10 jogos. Atualmente na 6ª posição, a equipe visitante conquistou 4 pontos até o momento. Na primeira rodada, empatou fora com o Rapid Bucuresti por 0-0, e na rodada seguinte, venceu o Craiova 1948 por 1-0 em casa. O Sepsi é mais forte quando joga em seu estádio, com 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas nos últimos 15 jogos em casa. Como visitante, registra 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas nos últimos 10 jogos. A equipe tem se mostrado sólida defensivamente, sofrendo gols em apenas 3 dos últimos 10 jogos. Com o Sepsi mostrando solidez defensiva e o Dínamo buscando sua primeira vitória na competição, o cenário mais provável é um bom resultado para os visitantes. O Sepsi não deve se intimidar em jogar fora de casa e será perigoso no campo de ataque. Espera-se um jogo aberto, dominado pelos visitantes, mas com chances de gols para os dois lados. Apostar no handicap asiático 0, ou empate anula a aposta do Sepsi na partida parece ser uma boa alternativa. Sport Huancayo e Alianza Atlético se enfrentarão no estádio Huancayo em um duelo da 6ª rodada da Primeira Division. O histórico de confrontos diretos recentes favorece a equipe visitante, que venceu 3 dos últimos 4 jogos. O último confronto entre as duas equipes, em 25 de fevereiro de 2023, terminou com a vitória do Alianza Atlético por 4-2. O Sport Huancayo ocupa atualmente a 9ª colocação na tabela, com 7 pontos conquistados em 22 jogos. A equipe tem um desempenho melhor quando joga em casa, onde registra 10 vitórias, 1 empate e 4 derrotas em seus últimos 15 jogos. O ataque do Sport Huancayo tem sido regular, marcando gols em 7 dos últimos 10 jogos na competição. A equipe deve buscar uma vitória para se manter próxima das primeiras colocações da tabela do Clausura. O Alianza Atlético está na 11ª posição, com 4 pontos conquistados em 23 jogos. A equipe tem um desempenho mais forte quando joga em casa, conquistando 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas em seus últimos 15 jogos em seu estádio. Porém, como visitante, a equipe não tem tido bons resultados, com apenas uma vitória, 2 empates e 7 derrotas nos últimos 10 jogos fora de casa. Ambas as equipes têm apresentado diferenças significativas em seus desempenhos em casa e como visitante, o que pode influenciar o resultado da partida. Espera-se um jogo agitado, com chances de gols para os dois lados. A equipe do Sport Huancayo tentará se impor e criar boas jogadas de ataque, enquanto o Alianza Atlético buscará surpreender e melhorar seu desempenho como visitante. A aposta de que os dois times marquem gols parece ser uma boa opção para este jogo. Júnior e Bucaramanga se enfrentam no estádio metropolitano Roberto Melendes em um duelo da 3ª rodada da Primeira Divisão. O histórico de confrontos diretos é favorável à equipe da casa, que venceu 3 dos últimos 5 jogos contra o Bucaramanga. O último confronto entre as duas equipes, em 11 de junho de 2022, terminou com a vitória do Júnior FC por 1-0, com gol de M. Borja aos 15 minutos do primeiro tempo. O Júnior Barranquilla está atualmente na 20ª posição, 100 pontos conquistados após 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas. O desempenho da equipe tem sido melhor quando joga em seu estádio, onde registra 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas em seus últimos 15 jogos. O ataque do Júnior tem marcado com regularidade, mas o setor defensivo precisa ser mais sólido para evitar sofrer gols e buscar a primeira vitória no Clausura. A equipe deve buscar uma postura ofensiva desde o início do jogo, buscando o gol para controlar a partida. Por outro lado, o Atlético Bucaramanga ocupa a 1ª posição na tabela, com 6 pontos conquistados após 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas. A equipe tem um desempenho mais positivo quando joga fora de casa, conquistando 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas em seus últimos 15 jogos como visitante. O Bucaramanga deve adotar uma postura mais conservadora neste jogo, focando em se defender bem e aproveitar os espaços para atacar e buscar ampliar sua liderança no Clausura. Ambas as equipes apresentam diferenças significativas em seus resultados conquistados em casa e como visitante,
o que pode influenciar o resultado da partida. O Júnior tentará se impor e buscar a vitória em seu estádio, enquanto o Bucaramanga deverá adotar uma postura mais cautelosa. A aposta em uma vitória do Júnior parece ser uma boa opção. Boyacá Chicó e Equidad se enfrentam no estádio de La Independência em uma partida válida pela terceira rodada da Primeira Divisão. O histórico recente de confrontos diretos favorece a equipe visitante, que venceu 2 das últimas 4 partidas, empatando 1 e perdendo 1. O último confronto entre as duas equipes aconteceu em 29 de março de 2023, com vitória do Boyacá Chicó por 3-1. O Boyacá Chicó está atualmente na 19ª colocação, ainda sem conquistar pontos no Clausura após 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas. A equipe tem se saído melhor quando joga em seu estádio, não perdendo a 13 partidas em casa. O ataque tem sido um ponto forte da equipe, mas é preciso melhorar a consistência defensiva para evitar sofrer gols e buscar a primeira vitória na competição. Para isso, a equipe precisa mostrar determinação e qualidade no ataque, aproveitando o fator casa para se impor diante do Equidad. Por outro lado, o Equidad ocupa a 10ª colocação na tabela, com 2 pontos conquistados após 2 empates nas 2 primeiras rodadas. A equipe tem um histórico recente de empates como visitante e ainda não venceu fora de casa nas últimas 11 partidas. No entanto, o ataque tem sido eficiente, marcando gols regularmente, e a equipe busca manter o desempenho sólido para seguir pontuando no Clausura. O Equidad precisa se concentrar em sua estratégia e explorar os pontos fracos do Boyacá Chicó para buscar um bom resultado fora de casa. Ambas as equipes apresentam resultados significativamente diferentes em seus jogos em casa e como visitante, o que pode influenciar o resultado da partida. O Boyacá Chicó tem a vantagem de jogar em seu estádio, onde costuma ser mais forte, enquanto o Equidad precisa superar seu histórico recente de empates como visitante. Espera-se um jogo agitado, com chances de gols para ambos os lados. A aposta em que ambas as equipes marquem gols parece ser uma boa alternativa.